Você já pensou como seria se todas as AUs ou fanfics de Ben 10 feitas por brasileiros se juntassem em uma única mega história crossover, no estilo das histórias do multiverso do Homem-Aranha nos quadrinhos e filmes, como no caso de uma história no mesmo estilo de Aranha-Verso? Bem, essa é a exata ideia do projeto OmniBR, que é um projeto de crossover feito no TikTok pelas principais fanfics e AUs de Ben 10 que surgiram e ganharam notoriedade por lá. É um crossover exclusivamente de AUs nacionais e vai ser sobre esse incrível multiverso compartilhado das AUs que irei comentar e explicar tudo sobre no vídeo de hoje. E aí galera, vocês estão bem? Porque da 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Como eu disse antes na introdução, a OmniBR é uma mega história crossover ambientada em um multiverso compartilhado das principais AUs brasileiras de Ben 10 que surgiram no TikTok nos últimos meses. Os principais criadores e organizadores do projeto parecem ser o Paulinius, o criador do Million Tricks, que já teve vídeo aqui no canal sobre, e o Coilhox, que é o criador do Brasitrix. Antes de aprofundar e explicar cada ponto referente à história do crossover em si, é importante dar uma rápida contextualizada sobre quais as AUs que teremos nessa história em formato de mega evento. O melhor lugar pra gente ver isso é na capa oficial do crossover, que claramente faz referência ao principal post do filme do Homem-Aranha através do Aranha-Verso, que saiu no ano passado, inclusive. Essa capa foi desenhada pelo criador do Million Tricks, que é o Paulinius, colorida pelo criador do Next Tricks, que é o Sazin. E algumas das AUs presentes na capa são, como esperado, o Million Tricks, o Brasitrix, o Next Tricks também, e muitas outras, como o Cartoon Tricks, o Mitotrix, o Nordestrix, trazer esse Nordestrix aqui pro canal, o Meowtrix e o Luxuritrix. E o mais famoso e conhecido dentre todos esses, que é o Bloodtrix. Além desses, há várias outras AUs de outros criadores de outros perfis TikTok que estão participando do crossover. Com tudo dito até agora, vamos partir para a análise das duas edições que foram lançadas até o momento desse vídeo. A primeira edição se chama Recrutamentos dos Bens. Começa mostrando uma espécie de nave pousando em meio a uma floresta. O narrador afirma que aquele lugar era a torre de um ser chamado Antiparadox, que parece ser uma versão alternativa do professor Paradoxo. Ele é um conceito interessante, já que sabemos que existem professores paradoxos alternativos em Ben 10, como vimos no próprio episódio de estreia dele. E eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. E neste crossover, essa versão do Paradoxo estava reunida a versões alternativas do Vilgax de cada universo, e juntos eles estavam planejando roubar todos os Omnitrixes do multiverso. O Antiparadox afirma que os Vilgax, eles têm o mesmo desgosto em comum pelos portadores que ele tem. Por isso ele queria a ajuda deles, pois isso também os ajudaria a cumprirem seus objetivos, né? Pegar os relógios dos seus respectivos universos. Um dos Vilgax questiona como o Antiparadoxo ele ajudaria. Ele respondeu dizendo que já tinha um plano em mente. Isso faz todo aquele exército de Vilgax eles concordarem em se unir ao Antiparadoxo. Após essa cena, a história corta para o universo do Million Tricks, onde o portador do Million Tricks, que se chama Million, ele é abordado pelo professor Paradoxo que conhecemos. Ele entrega para o Million um chip que modificaria o Omnitrix dele, de forma que o permitisse viajar para qualquer universo em um piscar de olhos. Ele pede ao Million que ele reúna todas as suas variantes em um local chamado de Universo 00 para se unirem contra a ameaça do Antiparadox do exército de Vilgax. Aqui também ficamos sabendo que o Antiparadox construiu uma espécie de antena que ficava no topo da sua torre e que estava enfraquecendo o Omnitrix de cada bem no multiverso. Ele coloca o chip no Omnitrix do Million, que imediatamente o absorve. Ele também diz para o Million hospedar cada bem que recrutar no prédio dele, onde eles não seriam encontrados pelo Antiparadox. O Million tem um pouco de dificuldade de processar a ideia de ser responsável por recrutar as variantes do multiverso. Mas antes de falar qualquer coisa, o Paradoxo já havia sumido. O Million ele aceita e diz que não iria decepcionar o Paradoxo. E após isso a história corta para o Million chegando na Terra 55, que é o universo do Brasitrix. Inclusive tem esse número porque o código de telefone do Brasil é 55, a ponto de curiosidade. Ele encontra o Benzerra, que estava dormindo. O Million se apresenta falando em inglês e o Benzerra o interrompe, dizendo que
nem conhecia ele. Nessa hora o Benzerra quebra a quarta parede e pede para que o Million que estava falando fosse traduzido. Aí o Million ele fala que ele estava ali para levar o Benzerra em uma grande viagem para salvar o multiverso. O Benzerra nem ouve que o Million estava tentando dizer, por causa que ele ficou extremamente irritado por ele ter sido interrompido seu sono da beleza, como ele disse. Aí ele também disse que ia dar um sacode no Million, né? E o Million tenta acalmar o Benzerra, dizendo que ele não era o inimigo. Aí nessa hora, interrompendo os dois, do nada surge a Tiffany, que é a portadora do Luxuritrix, dizendo pro Million deixar que ela cuidaria do Benzerra. Mesmo o Million dizendo para não haver violência entre eles, a Tiffany ignora o pedido e manda o Benzerra vir encarar. Ele aceita o desafio, dizendo que não ia pegar leve só porque a Tiffany era menina. Assim, a primeira edição da webcomic acaba. Seguindo para a segunda e última edição da webcomic até o momento, ela se chama Recrutamento dos Bens Parte 2. E ela começa de onde a última parou, né, com o Benzerra e a Tiffany lutando. É uma cena em que os dois acertam um soco um no outro ao mesmo tempo, coisa que joga os dois para longe, bem como num anime mesmo, né? O que mostra que ao menos os dois têm uma força física natural muito maior do que a de humanos comuns. O Benzerra, ele admite que a Tiffany era até que forte e decide apelar para o seu Brasitrix. Ele aparentemente tenta se transformar em um alien chamado Gigantor, que provavelmente era a versão do gigante do Brasitrix, mas no lugar ele se transforma em um alien parecido com o Iden, com um corpo baixo, branco e preto. O Million, ele pergunta que raio de alien era aquele, é um alien anão e com dedos enormes. Aí o Benzerra, ele manda o Million calar a boca. Assim como do nada a Tiffany apareceu, aqui também aparece o portador do Nextrix, que é o Sen, perguntando se o Million queria que ele acabasse com aquela briga logo, indicando que ou o Sen já estava ali, ou ele e o Million já se conhecem de algum lugar. Agora, voltando no foco da luta, a Tiffany estava prestes a cair na risada vendo a aparência da transformação do Benzerra. Porém, a graça logo acaba quando do lado dela um tiro foi disparado, passando bem perto do seu rosto, que foi um tiro de aviso da transformação do Benzerra, que aparentemente pode dar tiros com seus dedos gigantes. E ele disse que o próximo não erraria. Em contrapartida, a Tiffany se transforma na sua versão do Chama e parte para cima do Benzerra. A portadora do Luxuritrix tentou acertar o Benzerra por trás, mas o portador do Brasitrix conseguiu ser rápido para desviar e tentar atacar a Tiffany pelas costas, e conseguiu reagir dando um pontapé na cara do Benzerra. No ar, a Tiffany preparou para dar um mega golpe de fogo no Benzerra, que como contra-ataque estava preparando algum tipo de super ataque de energia com um canhão que ele formou com seus braços. Porém, antes de uma conclusão, ambos são imobilizados pelo Sen a pedido do Million. Nessa hora, mais personagens brotam do nada, o que implica que todos já estavam ali há um tempo, que significa que o Benzerra não foi o primeiro Ben que o Million visitou. O Million, ele pede para o Ben do Mitotrix e do Nordestrix tirarem o Benzerra dali. Como ambos são duas crianças, o Ben do Nordestrix se transforma no quatro braços para facilitar. Enquanto é carregado, o Benzerra fica resmungando do portador do Cartoontrix, que estava ali perto. Ele fica rindo da cara dele e debochando da situação. Ele até ameaça o portador do Cartoontrix e apenas ri e manda ele tentar a sorte em lutar contra ele. Vendo todo o time dele brigando sem parar por causa do Benzerra, o Million, ele manda ficar quieto e começa a explicar novamente que o multiverso estava em perigo. O Million, ele explica para ele e o que era o multiverso de fato. Ele também explica sobre o One Paradox, como ele planejava usar o seu exército para invadir cada mundo, para caçar cada bem, com a intenção de trucidar e despedaçar cada Omnitrix que ele encontrasse. Para pegar mais no emocional do Benzerra, ele fala como o One Paradox acabar com a família do Benzerra se ele conseguisse concretizar o seu plano. O Benzerra finalmente entende e diz ao Million, né, como ele chama, que ele foi convencido. Aí o Million, ele fica aliviado, pois não queria ter que partir para a violência de novo. E assim essa segunda edição acaba com o Million levando o Benzerra para algum outro universo. Bom, pessoal, esse é definitivamente um projeto grande e ambicioso, que tem bastante potencial de unir todas as AUs brasileiras que entraram para o projeto. Certamente a que mais me deixa curioso é de como o Bloodtrix vai se encaixar no meio desse pessoal. E vocês também estão curiosos, né, com o lançamento de novas edições da webcomic? Eu posso trazer novas análises como essa se vocês gostarem. Deixa aí nos comentários, e esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!